muito, tá bem? Tá Bom, certo. vamos lá então, deixa eu só botar a minha... apresentar agora. Ok. Muito bem, dá para ver, pessoal? Sim. Ok, Sim. então. Muito bem, boa noite a todos. Novamente, nós estamos com o nosso ex-projeto piloto, porque depois da 31ª aula, não dá mais para a gente chamar de projeto piloto. Sandrinha, vamos deixar oficial aí, né? Vamos tirar o projeto piloto e deixa só educação contínua da SBNC, certo? Para a gente poder tirar o projeto piloto, que não tem mais sentido de botar esse nome. Vamos lá, então. Hoje nós estamos na 31ª aula, certo? Dia 27 de outubro de 2020. Como eu sempre faço um pequeno apanhado, semana passada, infelizmente, eu não pude estar presente desde o início, mas eu consegui assistir uma parte depois. E a gente sempre vê a evolução, né? Por exemplo, nós temos, por exemplo, aqui na inscrição do YouTube da sociedade foram mais do que 545, aquele número está errado. Online dos 2.685, com média de 90 online, né? 6.500 pelo YouTube, com média de 230, e mais um pouquinho nós vamos chegar a 10.000, que estão com 9.200 pessoas, assistências, né, total, com 327 médias, certo? 2 aulas a gente não está no YouTube, certo? Nós temos 568 inscritos, né, aumentou 23 desde as últimas aulas, né? Então, todas as aulas, exceto 2, estão no site da SBNC e também no YouTube da SBNC, certo? Então, hoje, dando continuidade, nós vamos falar a respeito de evolução do padrão de sono na poligrafia neonatal. A doutora Regina Fernandes vai ser a nossa palestrante e a doutora Raide Sandra vai ser a nossa moderadora, certo? E semana que vem, já convidando para que a monitorização neurofisiológica intraoperatória nas cirurgias de aneurisma cerebral com André Cavalcante e com Rafael de Castro como moderador. Então, agora, Raide, eu vou parar a minha apresentação, passo a palavra para ti e boa aula a todos. Bom, boa noite. Não sei se vocês estão vendo, né? Para mim é um prazer, né, poder apresentar a doutora Regina, que foi minha orientadora e foi quem me introduziu, na verdade, à neurofisiologia clínica, né? A doutora Regina, ela é neurologista, neurofisiologista clínica, é docente aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. E, então, ela vai falar para a gente sobre os padrões de sono na poligrafia neonatal. Doutora Regina. Eu vou me preparar para compartilhar a tela, tá? Boa noite a todos. Vamos começar só a fazer os preparos aqui. Estão vendo? Está entrando. Perfeito. Tá? Ô Marconi, eu estou vendo aqui que eu, infelizmente, então eu fiz bobagem de deixar escrito curso piloto aqui. Não, pessoal. Não, a gente vai começar a partir de agora, né? Porque até agora era curso piloto mesmo, né? Não tem nada de bobagem, não. A partir de agora a gente vai começar a mudar, então, tá bom? Não te preocupe. Tá bom. Então, boa noite a todos. É um prazer participar mais uma vez desse curso. Eu agradeço muito a organização pelo convite, particularmente a Raide, também a Juliana, que manifestou esse convite no início também. E vamos lá falar um pouco sobre a evolução do padrão de sono na poligrafia neonatal, né? O desenvolvimento de padrões de sono bem diferenciados, compondo um ciclo adequado dentro do processo maturacional, é considerado um parâmetro
de funções, de normalidade das funções encefálicas nos recém-nascidos, tanto pré-termo quanto termo, né? E também, ao mesmo tempo, para o reconhecimento dos padrões normais do eletroencefalograma, é necessário que a gente identifique o tipo de sono na poligrafia, já que ele se modifica bastante em função do ciclo do sono. E o EEG sendo, então, uma ferramenta armada importante na avaliação funcional do encéfalo nos prematuros, tanto normais quanto com encefalopatias diversas, depende, então, dessa interação com o registro poligráfico e a definição dos estágios de sono, né? Por exemplo, uma criança no mesmo traçado, ela pode ter um traçado muito diferente, vai ter no seu estágio de sono ativo ou REM, né, e versus o estágio de sono não REM ou quieto, né, o que num registro comum, não poligráfico, é mais complicado de discriminar e de avaliar a normalidade ou não do traçado. O conhecimento do ciclo de sono e dos padrões normais no EEG de recém-nascidos demandou muitos anos de estudo por pesquisadores em vários locais do mundo, desde a década de 1950, partindo de estudos dos pré-termos até o RN de termo. Falando alguns dados, alguns marcos, dentre os muitos, nesse acúmulo de conhecimento, nós lembramos, em 1955, a Serinsky e Kleitman, aqueles da descoberta do sono REM, né, eles fizeram uma diferenciação entre dois estados no sono de recém-nascido com base apenas em motilidade corporal e movimentos oculares. Depois, em 1959, o Dr. Peter Wolf, na Alemanha, distinguiu dois estágios de sono em recém-nascido com base no ritmo respiratório, regular versus irregular. Os registros poligráficos de longa duração, assim, longa entendendo até umas 3 horas, né, foram feitos de uma forma sistemática e trouxeram muita informação à literatura em 1957 pelo grupo do Rey-Fibre-Rissac, da França, vários autores, pesquisadores importantes, como Samson Dolfi, Santane da Garcia e Nicole Monod, né? E a própria Dreyfus-Brissac, né, ela ofereceu dados muito importantes para a literatura na década de 60, né, associando, então, os padrões comportamentais do eletroencefalograma, de variáveis autonômicas e recém-nascidos normais ou com encefalopatias diversas, já buscando correlações prognósticas. Também nos Estados Unidos, estudos importantes sobre o desenvolvimento do ciclo de sono no prematuro humano foram feitos por Parmel e colaboradores em 66, depois Peter e Quadrans em 67. E foi em 71 que surgiu o nosso manual, né, de terminologia e técnicas e critério de estagiamento do sono e vigília em recém-nascidos, e que foi o nosso padrão por muito tempo, assim, usado pela medicina do sono. Entretanto, esse tipo de manual, ele tinha enfoque realmente na caracterização dos estágios, né, tem um detalhismo maior sobre a composição do eletroencefalograma nas diversas faixas etárias neonatais. Então, eu vou trazer algum exemplo sobre aspectos que possam trazer para a gente esse processo maturacional com esse artigo da ontogênese do sono no prematuro de 24 a 27 semanas de idade concepcional de Dreyfus-Brissac em 68. Né? Então, aqui, na verdade, eles registraram 5 crianças que nasceram por aborto provocado, então eram crianças que não tinham problema neurológico em princípio, e idades gestacionais de 24 a 26 semanas, que em 1968 era considerado pré-viável. Tanto que essas crianças, né, acabaram indo a óbito todas, em um período de 5 dias a 1 dia e pouco, né, e o registro foi feito entre 3 a 31 horas de vida. As que tiveram autópsia, uma tinha o cérebro normal, outras tinham complicações hemorrágicas esperadas das crianças prematuras. E o que eles observaram nesse registro poligráfico simples, né, passando pela região fronto-central, centro-occipital, e estudando eletrocardiograma, eletroacrograma para registro de movimento ocular rápido, né, e o eletroencefalograma, né, e citando movimentos e descrevendo, é que a criança exibia praticamente 2 padrões, assim, principais, um traçado com menos atividade, né, que eles chamavam de atividade pobre,
com trechos de inatividade, em que a criança, apesar de exibir alguns movimentos, não tinha movimentos oculares e também o repertório era mais limitado. E outro que eles chamaram de atividade rica, que era mais povoado, mais contínuo, mas com trechos descontínuos, em que havia mais movimentação. Então, eles mostraram que nessa criança aqui, por exemplo, no período de atividade rica, mais contínua, havia movimentação fásica no mento, né, e eles detectaram alguns movimentos oculares rápidos em oposição à mesma criança, na hora que a atividade era mais descontínua e havia maior quietude. É o que conseguiu se definir. E o hipnograma era complexo, né, e indefinido. Então, assim, esse momento de atividade mais rica, né, que é o RA, é algo que poderia ser provavelmente análogo ao sono ativo, porque ele tem uma correlação com maior quantidade de movimentos, né, respiração mais irregular, embora que movimentos localizados, a criança ou recém-nascido tem o tempo todo, mesmo nesse estágio, que era provavelmente mais próximo do sono quieto, em que havia algum trecho maior de respiração regular e uma certa redução na intensidade desses movimentos. De qualquer forma, nessa criança de 25 semanas de idade gestacional e 26 horas de vida, foi considerada assim, uma discriminação meio pobre, né? Em relação aos movimentos, eles descreveram com bastante detalhismo, né, a quantidade dos movimentos, e os registros não eram curtos, quase 2 horas, ou sempre mais de 1 hora de registro. E quanto ao movimento ocular rápido, o que eles destacaram, nessa faixa etária muito precoce, o REM era muito escasso, só uma criança que teve, no tempo total de traçado, 20 movimentos no tempo total, né? E a maioria tinha muito pouco ou nenhum. Eles também avaliaram a frequência cardíaca, ficou a maioria em torno de 100 a 120, algumas tendendo para uma bradicardia, né? Respiração que podia ser regular ou semi-regular, apneias, né? Então, tudo isso era detalhado em quantidade, e a conclusão deles era que, nessa faixa etária muito precoce, a diferenciação mesmo entre sono e vigília era difícil, e não havia estados marcados como em outras fases do ser humano, né? E que os movimentos oculares eram praticamente ausentes, né, nessa etapa de 24 a 27 semanas. Então, Dreyfus Brissac resolveu estudar a partir de 32 semanas. E aí ela conseguiu grupos de 32 a 34, 35 a 37 e termo, comparado com um pool normativo que eles obtinham do mesmo serviço de Monod e Pajot, que foram discípulos dela, né? Então, aí eles descreveram melhor os padrões do EEG e definiram que a partir de 32 semanas é que se conseguia ter uma característica de um chamado sono quieto, com alguma concordância entre os parâmetros de EEG, respiração, eletrocardiograma e eletromiograma. A respiração também podia ser periódica, irregular, semi-irregular, e as crianças de termo, elas tinham muito pouca respiração periódica e tendiam a manter um padrão ou semi-irregular, regular e um pouco irregular, mas mesmo assim, crianças muito, assim, de termo, às vezes tinham períodos irregulares, mesmo durante o sono mais quieto. Em relação aqui à frequência cardíaca, a média das crianças de termo era de 120 por minuto, né? Mas não variava, mesmo as crianças muito pequenas, geralmente não caía abaixo de 100, ficava nessa média, só para ver o detalhismo que eles tiveram. E eles mostravam que, conforme havia um amadurecimento, esses movimentos que eram os mais grosseiros, dos membros inferiores, provavelmente correspondendo àqueles chutes, aquele movimento meio balístico, os recém-nascidos pré-termo, iam tendendo a diminuir muito, enquanto aumentavam os movimentos fásicos de extremidade, as mioclonias do sono, que vão ficar ainda para o resto da vida, né? E aí eles construíram nessa mesma criança aqui, com 32 semanas e meia, um hipnograma, e depois com 37 semanas. E eles já observam aqui que seria o análogo a um sono mais quieto, né, nesse momento em que haveria ausência de movimentos oculares, né, mantendo um tônus do eletromiograma, seria que o pool de movimentação geral, movimentos localizados, reduziria e haveria mais tendência à regularidade respiratória. E quando a criança fica mais velha, essa correspondência é bem mais evidente, com essa redução, né. Então, eles já acham que
clínico, fazendo esses gráficos manualmente, eles foram montando o quebra-cabeça para nós. Então, o acumulado de conhecimento nessas décadas de 50, 70, sobre essa evolução do sono no neonato, trouxe algumas premissas que parecem verdade até na nossa prática atual, que até o fim da 27ª semana de idade pós-concepcional, o neonato humano apresenta basicamente o sono ativo discernível numa poligrafia, como único padrão bem caracterizado, em relação, pode ter estados transicionais ou de agitação que são atribuídos até à vigília ou indeterminados, né? Após a 20ª semana, os movimentos oculares rápidos são mais perceptíveis, né? Até então eles são meio esporádicos, e pode surgir um parâmetro mais regular de concordância dos movimentos rápidos com o sono ativo a partir de 28 semanas. E a partir de 32 semanas, como foi demonstrado, o sono quieto surge de forma mais estável, com maior concordância entre os parâmetros eletroencefalográficos, eletromiograma, oculares e comportamentais. E no sono quieto, então, há uma maior quietude, embora a sucção, como movimento automático, pode se manter no eletromiograma, né? Respiração regular ou semi-regular, o tônus mantido, sem variações fásicas, provocados por movimentos localizados, às vezes em colonias de mento, mesmo que não haja uma variação de tônus basal entre o sono ativo e o quieto, mas nesse momento haveria uma estabilidade sem variação fásica. E o eletroencefalograma é mais descontínuo, e essa descontinuidade se manteria até a fase final do termo, quando, no sono quieto, a criança passaria a adquirir também um padrão contínuo. Então, outra coisa que ficou demonstrada é que o sono no recém-nascido se inicia, a partir de uma vigília, pelo sono ativo ou REM. Então, o SOREM, né, Sleep Onset REM Period, é normal no período neonatal, né? E um ciclo de sono ativo, geralmente ele é seguido por um sono quieto, com possível interposição de sono transicional, com curtos despertares, e ele vai ocorrer, essa transição ativo e quieto, perfazer num período pelo menos de 50 a 60 minutos no recém-nascido. E esse ciclo ultradiano, que se repete ao longo do dia, ele vai ficar mais estável a partir do bebê de termo. Isso independentemente de ser noite ou dia, ele vai fazer esse ciclo, né? Então, aqui a gente vê um bebê bem novo, de 27 semanas, um estado mais quieto, inclusive aqui está no respirador, porque está muito regular, né? Um sono bem descontínuo, e aqui num momento, já um bebê de 30 semanas, em que ele apresenta maior atividade e regularidade respiratória, e a técnica está anotando aqui em inglês, que é um traçado que eu guardo de lembrança lá da Stanford, né? Foot, né, chutando aqui, sugando, então é menos descontínuo, mais contínuo, caracterizando então o que seria aquela atividade rica que Dreyfus Brissac falou, e aquela atividade pobre, né? Aqui uma criança de 31 semanas e 5 dias, um traçado mais moderno, então caracterizando um sono ativo, né, com movimento ocular rápido, o tônus aqui está estável, não é um parâmetro, mas a respiração é irregular, né, e atividade mais contínua, menos descontínua. Um outro momento que é quase contínuo, mas com algumas alterações de amplitude, respiração irregular, o REM, né? E aqui a gente vê variações fásicas, respiração irregular, mesmo sem o REM evidente no traçado, um traçado menos descontínuo, então, sono ativo. Já aqui, esse bebê está no sono quieto, você vê que a descontinuidade é bem mais marcante, a respiração regular, então uma boa concordância, mesmo num bebê tão novo assim, né? Então, já caracterizando um sono quieto com boa concordância. E aqui, uma criança de 33 semanas, sono ativo, variações fásicas, respiração irregular, movimentos oculares citados, não registrados no momento, e essa atividade com tendência a mais continuidade, né, com descontinuidade menos marcante. E agora, ele está no sono quieto, a mesma criança, apesar de um momento até um terço, pelo menos, ou quase metade da época, com uma certa falta de concordância com a respiração, que depois se torna regular, né? Mas tem o eletromiograma estável, sem movimentos oculares, então, isso vai compondo essa caracterização poligráfica mais estável nessa faixa. Então, nós temos, assim, que até a faixa de 33
a 34 semanas, essa criança vai ter uma tendência a se manter o traçado sempre descontínuo, sendo que quando ele está ativo, ele é menos descontínuo, né? Tem trechos até de alguma continuidade, e no sono quieto é sempre descontínuo, é o tracê descontinido prematuro. Já a partir de 35 semanas, ainda dentro da prematuridade, mas já próximo do termo, ele vai assumir um padrão mais maduro de descontinuidade, que é o traceu ternã, isto só no sono quieto, porque mesmo uma criança nessa faixa etária ainda prematura, tem que ter um traçado normal contínuo em vigília e em sono ativo. Essa descontinuidade no sono quieto, o traceu ternã, ela começa a dar lugar a um padrão mais contínuo, mesmo em sono quieto, né? Já mais para o final, geralmente a partir de 40 semanas a gente já tem algum indício, mas ainda existe o traceu ternã, e ele predomina, ou quase é o único que existe um padrão contínuo, a partir de 44 a 46 semanas. Então, aqui a gente vê um que já é traceu ternã, uma criança de 35, 36 semanas, né? A gente vê que é traceu ternã porque a composição dos surtos não tem aquelas ondas tão lentas, é uma modulação mais próxima do traceu ternã, uma estabilidade na duração dos surtos e dos intervalos e dos outros surtos, né? O intervalo é mais aplanado, mas não excede, geralmente, a 8 segundos, ou no máximo até 10 nessa faixa etária. E aqui, bem maduro o traceu ternã, né? A diferenciação entre surto e intervalo menos marcante, né? Um intervalo bem mais rico em atividades, e o surto com essa estereotipia, mais ou menos, e todos os parâmetros bem condizentes, né? Respiração regular, tônus estável, sem movimentos oculares rápidos. Tendo uma criança aqui de 43 semanas, já vai, então, aqui no sono quieto, com os parâmetros bem regulares, exibir trechos de continuidade, né? Então, uma criança a partir de 40 semanas, que tem essa continuidade, esse padrão é chamado sono quieto, alta voltagem lenta, do termo QHVS em inglês, geralmente, quando ela for entrar em sono, ela começa pelo sono quieto, sono contínuo, quando ela já tem essa possibilidade, e aí vem um ciclo, no mesmo ciclo, uma sequência de traceu ternã, até que ele desapareça e fique só esse padrão contínuo. Então, a gente vê aqui esse exemplo de uma criança que está num sono ativo inicial, né? Então, ela tem um padrão contínuo, mas mais baixo, só que ela tem algum conteúdo de ondas delta, que não são muito lentas, veja aqui 1 segundo, a maioria delas em torno de 1 Hz, um padrão mais movimentado, com ritmos rápidos, aqui em coste frontal. Esse padrão, ó, nós vemos aqui bastante atividade fásica, respiração irregular, e essa atividade, a sucção, ela é inespecífica, pode continuar também no sono quieto, né? Mas a gente vê parâmetros, então, de sono ativo, continuidade, e esse é o chamado padrão ativo misto, né? E alguma movimentação ocular, que não é tão baixo assim, mas é bem mais atenuado do que o padrão contínuo, né, do sono quieto. E essa criança, num ciclo, depois de um sono quieto, ela tem um segundo sono REM bem característico, movimento ocular rápido, atonia, variações fásicas, respiração irregular, e esse padrão bem mais baixo, que é chamado de Low Voltage Irregular, LVI, né? Então, mais irregular, mais baixo e mais atenuado e mais rápido. E essa mesma criança, quando entra em sono quieto, ela domina já o padrão 44 semanas contínuo, né, que é o quieto de alta voltagem lenta, o HVS. Ocasionalmente, ela parece que vai esboçar um traceu ternã, porém, domina a tendência contínua já. E aqui, até a metade da época, ela parecia esboçar um traceu ternã, condizente com sono quieto, respiração irregular, e ela teve uma mudança súbita, abaixou a amplitude, ela está indo em direção a um sono ativo, então, isso aqui é um sono transicional, bem delimitado. Aqui, depois de um sono ativo, ela volta a ter, um sono quieto, ela volta a ter sono ativo com bastante abundância de REM, atonia, variações fásicas, irregularidade respiratória, então, uma concordância muito alta que nós vemos no bebê de termo normal. Então, aqui, nós vemos que essa criança, ela teve um ciclo de sono registrado de 2 horas e 5 minutos, e foi assim, iniciado pelo sono ativo, depois um curto trecho de sono transicional, depois sono quieto, já com padrão contínuo, depois sono ativo direto novamente, um pouquinho de transição, depois sono quieto e vigília, né? Então, o hipnograma dessa criança fica dessas formas. Vigília, então, dessas
2 horas aproximadamente, da vigília vai para o sono ativo, depois um trechinho transicional vai para o sono quieto, volta para o sono ativo, um pouquinho de transição, sono quieto e acorda. Então, nós vemos que essa criança, já no fim da idade de neonatal de termo, né, próxima de entrar na faixa já do lactente, de 2 meses, ela já tem uma quantidade maior de sono quieto e no tempo total de sono do ciclo ultradiano do que o sono ativo. E a sequência, então, é essa. A vigília caindo em sono ativo, ela passando ou não por estados transicionais, vai para o primeiro sono quieto, em que, se for bem madura, já vai ter, talvez, primeiro, porque o padrão eletroencefalográfico já deve ser do tipo traçado contínuo, que é HVS, depois vai ter um trechinho de sono para ser alternância, se ela ainda tiver descontinuidade, e aí que ela pode ter o segundo ciclo de sono ativo, que tem maior tendência a ter aquele padrão mais baixo, LVI, enquanto aqui é mais o padrão misto, e ela pode voltar para o sono quieto, passando por transicional, ou acordar, né? Lembrando que o sono quieto, até 32 semanas, a consolidação poligráfica bem clara é mais só do sono ativo. Então, todo esse ciclo é o ciclo ultradiano mais típico de um bebê já maduro. Nós vemos a tendência a entrar pelo padrão misto, que a gente vê de disritmia lenta anterior, mas é um padrão mais baixo, né? Atonia, movimento ocular rápido, respiração irregular, passar para um padrão contínuo, uma criança que ela tem 42 semanas, contínuo do sono quieto, bem concordante com os parâmetros, um pouquinho de traceoternã, e depois voltar para a LVI, né? E voltar para o REM, para assim ficar. Né? Bom, esses autores, na verdade, eles registraram recém-nascidos num período noturno, né, de noite toda, não só recém-nascidos de termo e pré-termo, mas avaliando também a comparação com o sono noturno no primeiro ano de vida. Na nossa prática, como a criança tem um ciclo ultradiano, para as demandas clínicas, nós geralmente vamos fazer apenas o traçado de um ciclo ultradiano, tentando fazer o máximo possível, até umas 2 horas. Mas eu trago aqui uns dados interessantes, o primeiro autor é Anders, que foi o primeiro autor daquele nosso manual, que ficou vigente por tanto tempo e que foi revisado agora em 2014 na medicina do sono, né? Então, uns dados interessantes, que sempre foi medido no sono, qual que é o tempo maior que os bebês conseguem sustentar de sono sem interromper com a vigília, né? Então, aqui, tanto para crianças de termo quanto prematuros, a gente vê que nas primeiras 2 semanas de vida, em torno de 4 horas, com desvio padrão para cima e para baixo, sustentado até acordar. Isso já é bem maduro. Isso vai aumentando, até que, por exemplo, a criança com 1 ano, né, então ela conseguiria ficar uma média de 7 horas sustentada, acordada, né, alguns vão até 10 horas, outros são mais instáveis, né, choram muito, né, acordam muito. Mas, então, isso também é um parâmetro de maturação, né, a capacidade de sustentar o sono. E eles avaliaram também aqui 2 semanas, 4 semanas, tanto para crianças de termo quanto pré-termo, qual que é a quantidade, né, de sono quieto no primeiro terço da noite, já que eles estudaram a noite inteira, e no último terço. E o que eles observam, então, é uma maturação condizente com o que nós vemos no nosso hipnograma mais maduro, em que há uma tendência a aumentar. Aqui não há diferença, tanto no primeiro quanto no último terço da noite, a quantidade de sono quieto é mantida para a mesma proporção, porque essa criança não vai variar em relação àquele ciclo ultradiano dela, só porque é noite, no começo da vida neonatal, né? Mas isso vai aumentando, de modo que, então, já lá com 1 ano de vida, mais ou menos, então, como a gente espera, na primeira metade da noite é que predomina maior teor de sono quieto, ou sono não REM, acontecendo ainda nessa faixa etária, ainda na última metade, né? Isso é tanto válido para crianças que nasceram prematuramente ou de termo. Então, aqui só um resumo que eu trago desse livro, Anders, aqui, Sono Normal em Crianças e Neonatos e Crianças, na prática clínica. Então, um resumo, por exemplo, a criança, o infante, que seria dentro aqui do padrão ainda neonatal, ele teria lá na segunda, a partir da segunda semana do período neonatal, a criança de termo, meia de sono REM, não REM, mas ele mantém esse ciclo ultradiano, em oposição já a outras idades, ao adulto, que seria, então,
20% e 80%, e o ciclo, para se completar, apenas em períodos mais noturnos, teria uma latência de 90 a 100 minutos, né? E aqui o início de sono em REM é a rotina, e aqui pelo sono não REM, né? E o ciclo acontece do mesmo jeito ao longo do dia, aqui sendo predominante, aqui na época ainda tinha sono 4, né? Predominante o sono não REM na primeira metade da noite, né? E o sono REM na última metade da noite. E aí os padrões aqui que eu já mencionei, o LVI, o HVS, os padrões da criança do neonato e aqui de termo. Esse dado aqui do livro, cuja uma das autoras é a Carole Marx e outros autores, né, é um clássico, né, uma figura clássica em que a gente vê aqui a criança bem prematura, depois de 31 semanas, 36, aqui entrando no termo, né, nós temos, então, inicialmente, um predomínio do sono ativo em relação ao REM, inclusive uma quantidade até, chega a 15% de sono indeterminado transicional, esse sono vai reduzindo, geralmente, ao máximo, em torno de 10%, né, e enquanto o sono quieto ou não REM vai aumentando e o REM vai diminuindo. Então, esse processo maturacional tem que acontecer, então, até 2 anos, né. Bom, então, numa poligrafia, nós analisamos um ciclo ultradiano ou mais de um, né, durante o dia mesmo, e nós damos um peso forte para a análise da atividade base, do grau de maturidade, de presença de elementos epileptiformes, ou surtos anormais de ondas lentas, ou ondas agudas positivas, rolantes, que são sugestivas daquelas infecções periventriculares, né? Mas também analisamos o ciclo vigília-sono. A primeira pergunta é: a identificação dos estados diferentes de sono ativo, sono quieto, é possível ver nessa criança? Tem concordância entre os parâmetros fisiológicos gerais e o EEG? Há uma certa estabilidade, ela consegue sustentar cada tipo de sono, né? Isso é também associado à análise das variáveis autonômicas, saturação de O2, padrão respiratório, eletrocardiograma. É claro que em crianças hospitalizadas, né, em crianças que não são parte de estudos normativos, o peso numa balança dessas variáveis é muito maior. E o peso da questão das insuficiências ainda de maturação do ciclo vigília-sono é menos definido do ponto de vista prognóstico, mas alguma coisa é, sim, observada, né? Em relação às variáveis autonômicas, de um modo geral, um traçado mais simples, né, em que a gente use apenas dados de eletrocardiograma, respiração, e algumas situações até, quando necessário, como essa criança que tinha um quadro que ficou confirmado como síndrome de Ondine, né, a saturação de O2, isso é rotina até fazer, né, o CO2 inspirado final, né, então a gente vai medir esses aspectos, mas de um modo geral, essa precisão de vários dados autonômicos, ela não é tão mandatória e a gente tem um enfoque maior nas questões do eletroencefalograma. Então, esse ciclo simples que a gente obtém de forma ultradiana em 1 a 2 horas, né, esse espinograma é aquilo que serve à nossa rotina habitual, né? Mas nós vemos aqui, ele trouxe para mostrar esse trabalho de 2016, em que ele comenta já então, o novo padrão, o novo manual de estadiamento, né, proposto pela Academia Americana de Medicina do Sono, em 2014, que vem a substituir o de Anders e colaboradores, né, e aqui, na verdade, eles consideram um manual para crianças de termo até 0 a 2 meses. Na verdade, esse manual vem atender principalmente aspectos de estadiamento, quando há uma demanda de você fazer estudo de patologias do sono, porque, na prática, essa imprecisão de faixas etárias do período neonatal, e mesmo o que é 2 meses, porque uma criança que nasce com 26 semanas, com 2 meses, ela ainda é prematura, provavelmente, né, tem que fazer as contas, sim, vai ser. Então, assim, isso é muito vago, né, mas para demandas de distúrbios do sono, isso é importante e é necessário ter esse estadiamento com os parâmetros do sono. Então, aqui nós vemos o sono ativo, isso aqui é o ativo misto, né, um pouco mais amplo, bastante movimento ocular e o tônus mais baixo. Depois a criança vem para o sono, que ela já tem o sono contínuo de ondas lentas, é o QHVS na polissonografia. Depois ela tem um trecho aqui de Traceu Ternan,
né, o sono sustentado, no sono quieto, e ela passa depois para um ciclo de sono ativo com LVI, mais baixo e mais rápido. Então, só que esse tipo de estudo, para propósito de polissonografia, e dependendo da demanda, uma criança com distúrbios específicos respiratórios, aquelas crianças com sequência de Pierre-Robin, ou mesmo hipoventilação neuroendogênica central, nós vamos precisar de usar critérios mesmo como a polissonografia, mas sempre usando geralmente os eletrodos com montagem mais estendida. Então, isso aqui é um traceu Ternan, né, mas usando inclusive músculos tibiais e todos os parâmetros ventilatórios, né. Então, só para mostrar essas diferentes abordagens, né, que geram, então, um hipnograma de noite inteira, começou às 21, terminou às 4 da manhã, em que destaca ainda nessa faixa aqui, que vai meio indefinidamente de crianças, neonatos, até 2 a 3 meses pós-termo, né, essa tendência a começar o sono pelo sono ativo. Bom, então, em termos dessa valorização prognóstica, não existe um consenso na literatura, porque muitas crianças vão ter instabilidade do sono, com traçado de base normal, e isso não é tão específico. Entretanto, alguns dados sugerem essa possibilidade, mas principalmente, se a criança, mesmo com eletrocefalograma anormal, ela é capaz de ter discriminação dos estados de sono e definir um ciclo, isso é de melhor prognóstico. A gente vê, por exemplo, aqui, esse é um traçado da dissertação de mestrado da doutora Heide, que ela já fez até o doutorado depois, né, ela estudou qual era a evolução das crianças que apresentavam o padrão surto-supressão no período neonatal. Então, essa criança, encefalopatia hipóxico-isquêmica perinatal, criança de termo, que tem esse padrão descontínuo anormal, caracterizando surto-supressão quando ela está em sono quieto, mas ela tem variação concordante com o sono quieto, e ela, quando fica mais ativa, aqui em direção ao sono ativo, ela tem continuidade traçada, apesar de anormalidades, como excesso de transiência. Então, isso, mesmo no eletrocefalograma normal, é um parâmetro que a gente explora bastante, a possibilidade de ter um ciclo de sono perceptível com concordância. Aqui é só um exemplo de trabalho que avalia esses aspectos, o trabalho de Mark Sher e colaboradores, que estudou neonatos que foram expostos a álcool e maconha, né, intraútero, né. Então, ele observou nessas crianças que havia uma maior motilidade, mais microdespertares, mais sono transicional, mais instabilidade do sono em relação a controles normais, filhos de usuários de álcool e maconha, independentemente de em que trimestre a criança foi exposta na gravidez. Então, a literatura tem esses dados, realmente, então, provavelmente, há uma consistência nessa avaliação pura do sono em vários contextos. Aqui eu vou trazer só uma citação da tese de doutorado da doutora Ana Cristina Souza Cripa, lá do Paraná, né, que ela fez doutorado orientada pela doutora Rosana Hermínia Escola. Eu tive o prazer de orientar na análise dos traçados, né, e ela estudou, né, ela defendeu da Universidade Federal do Paraná, ela estudou crianças, o padrão de sono, nas primeiras 48 horas de vida de crianças a termo, né, e ela estudou vários parâmetros, inclusive quantificação de grafoelementos, mas uma das coisas que a gente procurou, por causa de averiguar a possibilidade de ocorrência de instabilidade do sono, ou seja, muita variação de estado, assim, com bastante reações de despertar, o sono transicional, e neonatos normais nas primeiras 48 horas. E essas crianças foram muito bem triadas. A doutora Ana Cripa é uma neuropediatra, seguiu depois, até durante um ano, essas crianças. Então, são crianças normais, né? Então, estudou, por exemplo, ela criou um índice de avaliar movimento nas épocas, para avaliar, então, essa mudança de estado. Então, só dando um exemplo, isso aqui é o que ela chamou de movimento zero, um sono quieto, né, um traçado descontínuo, né, e aqui é movimento 1, que é movimentação apenas em 1/3 da época. Então, e aqui movimento tipo 2, que é movimentação em toda a época, inclusive com intrusão de tônus nos eletrodos do scalp, né. Então, por exemplo, nós vemos às vezes, isso aqui são, se a gente for contar em tempo, não é necessariamente sequencial, né, mas assim, 20, 40, 60 segundos, 1 minuto de traçado.
Então, no nosso hipnograma, se a gente for mudar, saiu do estado, geralmente a gente vai querer sustentar um novo estado por 1 minuto, então a gente fala, mudou de estado. Né? Mas essas variações, elas ficam interpondo, por exemplo, no sono quieto, e a criança volta. Então, ela resolveu contar em espaço de 40 segundos, 2 épocas, e já dizia, ó, mudou de sono. E isso foi uma marca que, assim, denunciou melhor essas irregularidades. Ela concluiu, dentre tantas outras coisas, né, que os recém-nascidos de termo nas primeiras 48 horas passam a maior parte do tempo no sono tipo ativo, como é esperado, que daí é a maior proporção, e para cada 40 minutos de exame que ela analisou, em média, há mudanças de fase de sono. Então, ela contou as mudanças. Então, há muitas mudanças em crianças que poderiam ser chamadas de instáveis nas primeiras 48 horas, como um padrão de normalidade, né? Em relação a variáveis autonômicas, normalmente nós usamos esses parâmetros para avaliar coisas como a apneia do prematuro versus a apneia epilética, né, de origem epilética, né, ou taquibradicardia, né, mesmo crianças com encefalopatias não epiléticas, mas que possam ser correlacionadas com baixa perfusão, alteração na atividade de base, então piora a encefalopatia, nesse âmbito, né, mas existem situações, a doutora Leila endereçou a tese de doutorado dela, defendida em 2018, né, há um estudo mais detalhado do padrão ventilatório em recém-nascidos de termos saudáveis. Por quê? Porque há carência na literatura. E a doutora Leila é assediada por casos os mais esdrúxulos, em que as crianças, aparentemente neurologicamente normais, ou com problemas mais periféricos, né, elas têm algumas questões respiratórias que precisam de uma definição, e a gente não encontra parâmetro na literatura. Então, ela descreveu parâmetros respiratórios, né, em crianças normais, nas primeiras 48 horas de vida também, nos primeiros dias de vida, primeira semana principalmente, né, nascidos a termo, e ela teve que ir no nosso outro hospital de retaguarda para crianças normais, porque não nasce normal aqui no HC, né? Então, estudou desde a correlação dos parâmetros respiratórios com variáveis maternas, tabagismo pregresso, ou idade gestacional, dados antropométricos, idade pós-concepcional dentro do termo, tipo de parto, anestesia usada, temperatura ambiente, então, muitas variáveis. Bom, então, aqui é um traçado dela, uma criança em sono ativo, a gente vê traçado contínuo, padrão entre misto e LVI, aqui de disritmia lenta anterior, encoste frontais, e olha aqui, apneia obstrutiva. Então, ela analisou a natureza das apneias. São muito mais comuns as apneias centrais, mas a criança recém-nascida pode ter. Isso aqui nós estamos falando de criança normal, seguida como parâmetro de normalidade, né? E aqui, um compilado de 120 segundos, né, 2 minutos, ela tem aqui uma das crianças que teve um pouco mais de respiração periódica, então, um concentrado, estudou também a proporção de respiração periódica no sono dessas crianças de termo. Então, dentre as conclusões, o que ela definiu? Que crianças recém-nascidas de termos saudáveis, eles não podem ter dessaturação menor que 85%, mas entre 85% e 100% pode acontecer, é normal. Episódios de bradicardia aquém de 80 batimentos por minuto não deve ocorrer, né? A maioria, né, o percentil 90 em termos de apneia e hipopneia seria um índice de em torno de 40 por hora, né? Medidas que não estão ainda bem disponíveis, né? E índice de apneia central, a maioria das crianças seria até 10 eventos por hora dentro da normalidade, apneias com durações maiores de 10 segundos, muito raras, né? E respiração periódica ou não ocorre em criança de termo normal, ou ela tem no máximo 3% do tempo de sono. E os perímetros cefálicos menores, também o perímetro torácico menor, geralmente estão relacionados a índices de eventos respiratórios mais altos. Então, assim, com isso, nós observamos que a evolução dos padrões normais do sono no período neonatal é bem conhecida na atualidade, né, permite caracterização do EEG normal para cada tipo de sono e cada faixa maturacional, do extremo prematuro ao neonato de termo. E a mudança progressiva nas proporções desses diversos estados no ciclo vigília-sono, ultradiano do RN, em direção ao ciclo circadiano, até na fase do lactente, é um parâmetro também de normalidade neurológica, ele tem que seguir aquele padrão de mudança esperado. A capacidade de fazer um ciclo
sono ativo e quieto, mesmo em neonatos com encefalopatias, né, e alterações no eletrocefalograma, é um fator positivo em termos prognósticos e de recuperação dos transtornos agudos, neurológicos agudos. E a literatura ainda demanda dados para uma caracterização do comportamento de variáveis respiratórios em neonatos normais, à luz de registros poligráficos normativos obtidos no estado atual da nossa arte, na capacidade de registro, né? Eu tenho certeza que a doutora Leila vai nos oferecer esses dados para enriquecer a literatura muito em breve. Muito obrigada. Agora eu vou tirar o compartilhamento. Deixa eu ver. Muito obrigado, Regina. Eu que agradeço. Agradecemos aqui, vou deixar agora a Heidi coordenar isso, se tiver alguma pergunta, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Heidi, tudo contigo, minha querida. Bom, eu vou esperar um pouquinho para ver se vão surgir as perguntas. Enquanto isso, eu queria fazer algumas provocações. A primeira delas é em relação ao manual de estadiamento da Academia Americana de Sono, que eles lançaram agora em 2018, né, aquela atualização da de 2014, com a proposta de se fazer o estadiamento só em vigília, não REM e transicional. Então, abolindo essa nomenclatura, acho que tão clássica, né, da literatura, né, de análise de poligrafia neonatal. Na minha opinião, eu acho que isso simplifica, de certa maneira, mas empobrece. Eu gostaria de saber o que a senhora pensa disso. Bom, eu acho assim, que desde que os critérios, porque a criança, o ser humano vai continuar o mesmo, o sono ativo ou o REM vai continuar a mesma coisa, né? Então, assim, eu não vejo uma consequência maior, mas eu acho, assim, acho que a gente vai sair de um clássico para englobar a nomenclatura, né? Porque o que você acha que empobrece é por causa de perder um termo clássico da literatura, né? Eu acho que de perder o termo clássico, mas também de reduzir, por exemplo, essa caracterização que a gente coloca de tracer alternante, que é HVS ou de ALVI, né, mostrando que existe, que não é uniforme nem o sono não REM, nem o sono REM do recém-nascido, né? Ah, sim, entendi. Não, se isso afeta a caracterização do padrão eletroencefalográfico, é porque realmente eles mesmos punham esses padrões, e na verdade, assim, a gente até chamava de REM 1, REM 2, né, e o REM 2 geralmente era o LVI. Nesse sentido eu concordo que empobreça, sim, né. Eu não sei, eu acho que o uso desse sistema de estadiamento, de abordagem e analogia, copiando um pouco a metodologia do sono, eu vejo, às vezes, pelas situações que você mesmo presencia no dia a dia, que a Leila vivencia, né, que, por exemplo, se você quer contar índice de apneia obstrutiva, às vezes até a sua máquina, ela pede um padrão de estadiamento que, se você usar, né, aquela nossa unidade de tempo de 20 segundos e não de 30 segundos para a época da polissonografia, dá uma dificuldade de contagem. Então, e aquela hora parece que você quer contar um parâmetro dentro do que você quer fazer diagnóstico em sono mesmo, puro, né? Então, eu acho que tem uma vantagem, mas realmente não seria bom empobrecer, concordo. Mesmo eu acho que o fato de se começar a usar nessa velocidade 30, eu acho que deixa a análise muito pior, né? Muito mais difícil, né? Que é essa proposta de comprimir mais ainda. Eu acho que o recém-nascido, quando eu faço isso, geralmente você perde muito da definição, né? Às vezes é bom só para exemplificar, por exemplo, o tracer alternando, você vê melhor ali na velocidade 30, né? Mas para fazer o estadiamento, para ver as anormalidades e poder fazer essas comparações, eu acho que se perde demais quando a gente faz análise em 30.
Eu concordo, sim. Eu não sei se tem aqui, você que tem mais contato, que eu na verdade, essa minha interface hoje em dia com o sono de recém-nascido ainda acaba sendo muito praticando pela poligrafia, tanto que eu falei para você que eu aceitava a aula por causa de ser poligrafia, porque eu já estou bem defasada na medicina do sono, vocês sabem bem disso, mas assim, eu não sei como que, se tem colegas que estão bem, assim, enfronhados na prática neonatal como médico do sono, porque, em geral, eu acho que alguma coisa, a Leila falou um tempo atrás, a medicina do sono no mundo está descobrindo o recém-nascido agora, né? Então, eu imagino que, não sei como é que está aqui no país. Assim. Não, eu sim, que eu tenho visto que ainda fica bem nas mãos do neurofisiologista clínico, né? Com quem tem experiência não só em EEG e sono também. A gente não vê muito quem trabalha com medicina do sono tão corajoso a ponto de fazer análise de poligrafia neonatal. Talvez o novo manual, né, apesar dessas mudanças aí em relação aos clássicos, possa animar mais esse pessoal do sono a trabalhar com recém-nascido, né? Bom, das perguntas... Como é que é? Aqui uma pergunta aqui. Isso. Deixa eu ver. Saber sua experiência, mesmo sabendo que o certo número de apneias ou que é de saturação da RN, algo normal na prática, só observa o uso de cafeína nesses bebês pela neonato. Porque eu vejo muito e muitos critérios quando passar para o berço prolongado. Olha, eu vou dizer, quem está falando, CR Max, eu vou ser sincera, a Caterine, ó, assim, na verdade, quando a criança, aqui já começa uma coisa que é da área do sono, quem está cuidando, eu vou devolver até para a doutora Heide, eu sei que eles usam como estimulante respiratório, mesmo crianças de termo, cafeína, mas essa decisão, quando é tomada, geralmente a gente definiu mesmo que é uma apneia pura, ou seja, não é um quadro epilético, né, e aí vai ver, tentar definir, as crianças, às vezes estão tendo isso aí como apenas precisa só de um estimulante respiratório, então a definição de quanto, como fazer, que fica com a neonatologia, a neurologia infantil mesmo, eu não faço esse tipo de abordagem terapêutica. A Heide e a Leila, com certeza, sabem mais. Acho perigoso... Não. Eu não sei, Heide, se você tem alguma coisa a falar, a sua pergunta seria... Geralmente, em relação a essa pergunta da Caterine, geralmente é o neonatologista que faz as intervenções, né? Então, eu também não tenho o costume de orientar em relação ao uso ou não da cafeína. A Andréia fez um comentário, né, Andréia Julião, em relação ao risco, né, que ela tem observado de ver algumas pessoas que trabalham com medicina do sono, que não são neurofisiologistas, se arriscando a avaliar a poligrafia neonatal e sistematicamente descrever fenômenos normais, né, grafa-elementos normais, como, às vezes, paroxismo, né. Acho que dentro desse comentário da Andréia, em relação a uma pergunta que às vezes fazem, né, entre a diferenciação da presença, né, dos transientes dos encostos frontales, até qual faixa etária que a senhora considera normal? Às vezes eles são confundidos como transientes, né? Até quando? Até quando? Qual faixa etária que a senhora considera normal? Teoricamente, eles ficam, na maioria das crianças, até 46 semanas, mas a gente pode haver resquício ainda 2 semanas depois
do nascimento, mas de um modo geral, seria então até 48ª, assim, ainda vê algum sinal deles, mas, em geral, passando 46 semanas de idade pós-concepcional, eles não aparecem mais. Já vi uma vez ou outra convivendo até já confuso o primitivo, né, da vida aquele central, o primeiro da vida, mas, em geral, é assim. Tem um trabalho antigo de Chalamel, da França, que ela falava que tanto uma ou outra criança já começa com formas frustras, iniciais com 34 semanas, e o tipo ia começar na faixa 35 a 36, quanto algumas estendem aí dentro até 2 semanas depois do fim do período neonatal eletrográfico, que seria 46 semanas, mas é o extremo. E aí, geralmente, quando a morfologia é daquele tipo que tem uma fase positiva maior, achado mais rombo, né? Se a gente está vendo um traçado já feito para o lactente normal, de 2 meses, sem pensar em poligrafia, então na velocidade de 30 milímetros por segundo, o normal, que é o encorte, ele vai ficar bem mais rombo, ele não vai ter pouca chance de aparecer como paroxismo, né? Mas realmente aí é o julgamento, né? Às vezes eu já vi e falei, dei laudo assim, eu acho que é o eletro de transição, que ainda tem um resquício, né? Mas seria, no máximo, 48, em geral, 46. Idade pós-concepcional. Tem uma pergunta em relação à experiência que a senhora tem com as alterações do padrão de sono dos RNs em protocolo de hipotermia. Olha, os RN no protocolo de hipotermia, nós temos bastante dificuldade de registrar, né? Eles acabam ficando tão, assim, deprimidos em geral, mas uma vez ou outra, quando é feito, mas o que é citado na literatura é que, de um modo geral, esses bebês, quando está no máximo da hipotermia, eles não ciclam o sono, né, em geral. Eles ficam mais num padrão meio comatoso, né, e a atividade é bem deprimida, e quando vai subindo, aí que começa a voltar. Mas todas as crianças que estão dentro do protocolo são eletros muito alterados, pelo mesmo motivo que levou. Então, da minha experiência, eu nunca vi um ciclo de sono das crianças do protocolo de hipotermia, tá? Mas, às vezes, aquelas anóxias mais agudas, encefalopatia pós-isquêmica aguda, sem muita lesão, que é justamente para recuperar o objetivo terapêutico, assim, tem descrição de que a criança pode, teoricamente, ir recuperando e voltando. Agora, o momento em que volta é quando vai subindo mesmo, né? Não sei se você tem, quem perguntou para mim. Foi o Eduardo Jorge. Não sei, Eduardo, se você tem alguma experiência sobre EEG monitorizado. A outra pergunta, e tem alguma opinião sobre a EEG na monitorização do sono neonatal? A opinião que eu tenho é assim, primeiro que eu gostaria de ter, porque a gente que faz assim com critério, com cuidado, a gente ia tentar usar bem, né? É um método que, se você conseguir obter padrões que ficam estereotipados, toda vez que parece que subiu a amplitude, deu um sinal de AEG, você analisa e vê que aquilo é crise, e fica mais ou menos uma consistência no perfil do AEG coincidindo com as crises, você vai criar para aquela criança um conhecimento do que são as crises dela, mais ou menos, a neonatologia vai ficar ciente, e você vai conseguir uma interface atuante boa. Mas, de modo geral, isso demanda, primeiro, bastante tempo, que para a própria neonatologia saber. O segundo, quem lida com isso, que hoje eu conversei com o doutor Nicolas Abend, você teria que, para termos éticos, ter uma retaguarda até meia-noite. Quem é hoje que vai ficar de acesso remoto? Se o neonatologista olhar, aumentou a amplitude, eu vou tratar, já acho que é crise, né? Aí tem que ter alguém para eu remotamente abrir o sinal e ver se é crise mesmo. Porque tem muita crise de neonato que é de amplitude baixa e você não vê o sinal. Então, é um método, assim, que pode acrescentar, mas ele não resolve tudo, né? Mas eu não acho que não deve ser usado, só que tem que tomar cuidado para não ser perigoso e overtratar, né? Bom, a outra pergunta é: qual que é o maior desafio que a senhora vê no estadiamento do sono do RM? Ou quais são? Em primeiro lugar, seria a condição técnica. Se o traçado tá bom, e tecnicamente a criança não está muito instável, assim, conseguiu uma linha boa, 160 Hz, tudo, o desafio é o conhecimento,
porque, assim, quando você adquire experiência, eu faço questão absoluta de não ter noção da idade da criança, né? Então, se a criança não tem um elétron muito alterado, que deturpa tudo, que até é difícil você ter um parâmetro maturacional, e você tem um conhecimento sólido, traçado, tá bom, é uma coisa muito boa de fazer, não tem tanto desafio, mas só que esse arquivo mental para você definir as partes, você adquire com muito tempo. Mas, então, com condições técnicas boas, você é tranquilo, é só você formar esse conceito e experiência. Agora, o desafio outro é você ter criança muito anormal, né? Então, às vezes, é difícil de se diferenciar. Mas, assim, dentro de tudo, está tudo certo, eu sei bem, está tudo tecnicamente bom, as crianças que têm heterocronismo, então, ela tem várias idades no mesmo elétron. Então, por exemplo, quando ela está em sono ativo, ela tem padrões mais de uma faixa etária, quando ela está em sono quieto, parece que ela fica mais prematura, né? Transicional é uma mistura. Então, aí você fica naquela quebra-cabeça, né? Então, assim, mais por aí, mas é do dia a dia mesmo. Né? É como eu vi a atividade base. Tem uma pergunta aqui da Priscila, se durante o uso do AEG, quando identifica padrão de crise, se a senhora indica, se acrescente outros eletrodos e faça o EEG completo. Sim, eu não faço AEG porque a gente não tem material. Na verdade, a gente tem um sinal de AEG no nosso aparelho da unidade de emergência que faz adultos, a gente abre esse sinal para ver como é que seria essa crise no AEG. Mas no neonato a gente não tem. Mas, assim, o que é essencial em aparelho de AEG é que você realmente, porque uma das críticas são aparelhos mignons que não cobre todas as áreas, então tem que ter o eletrodo com cobertura de todas as regiões, tem que ser um aparelho que você tenha facilidade de abrir o sinal e ver aquela época daquele registro por inteiro, e não só uma mini amostra. Então, assim, eu não sei dizer, porque eu nunca fiz em neonato AEG, tá? Então, eu não tenho desafio, assim, eu não tenho experiência desse desafio, mas com certeza é uma premissa, você ter capacidade de, no seu aparelho, fazer uma montagem do ponto de vista do EEG igualzinha que você faz com todos os eletrodos do sistema 1020 para neonato, tá? E abrir o sinal. EG completo, EG completo. No protocolo de hipotermia, você tem que fazer até mais, aí que você tem que fazer cobrir tudo, né? Porque é o risco dessas crianças terem, né, crises eletrográficas, né, silentes, né? Mas qualquer criança você tem que fazer a EEG com todos os eletrodos cobertos, mas não todos do sistema 1020 de adulto, né? Os eletrodos padronizados. Então, não tem esse negócio de fazer esse AEG resumidinho como se fossem esses monitores com poucos canais, não ajudam, porque, inclusive, muitos deles, eu já vi, assim, folheto, né, eles têm muita cobertura na região central e muitas crises são, a maioria até da região temporal, temporo-occipital. Então, tem que ter tudo. Eu acho que essa também é uma crítica a esse manual novo da Academia Americana, né? Porque ele só contempla frontal, rolândico e occipital. Então, não põe eletrodo temporal. É verdade. Onda aguda positiva rolândica, por exemplo, são muitos no vértice, né? Talvez não fosse nem pegar, porque campo rolante nem sempre pega, né? E bebê tem campo limitado, ele não é mielinizado, né? Tudo muito focalizado. Eu acho que tem que ser para propósito de ver problemas mais do sono, respiratórios, porque para tentar estudar eletrocefalograma pela polissono com manual de estadiamento agora, assim, eu também acho que nunca faria. Bom, eu acho que as perguntas encerraram. Alguém se quiser fazer mais alguma? Esse assunto é meio indigesto, né? Eu não fiquei falando do padrão, né? Porque naquele curso
se bem que foi um curso à parte, né, o curso intensivo, né, a gente deu uma de maturação, parece que faz esses dias que eu já falei dos elementos, falei, mas se eu for falar de corte frontal, de coisa assim, composição desgraçada, eu não falo do ciclo do sono, né? Então, quando fala muito do ciclo do sono, fica meio indigesto. Não, mas a gente só tem a agradecer, né? Eu que agradeço. A experiência que a senhora tem. Eu acho que aí eu volto, então, para você, Marrone. Muito bem. Muito obrigado. Alguém gostaria mais de comentar, abrir o microfone, falar? Temos que aproveitar, né? Aproveitar, a Regina está aí, a Rai está aí, todo mundo está aí, para a gente poder tirar dúvidas ou botar mais dúvidas ainda, quem sabe, né? Oi, Marrone. Priscila. Oi, Priscila. Tudo bom? Doutora Regina, aula maravilhosa. Obrigada. Eu acho que nós estamos numa reunião da SBNC, eu acho que essa aula exemplifica, assim, nós temos muita dificuldade, nós neurofisiologistas, com a EEG neonatal e com o sono, e acaba ficando uma interface. O neurofisiologista que vê muito EEG tem uma dificuldade extrema com sono, e quem vê sono acaba tendo, como a Andrea falou, essa dificuldade com a EEG. Então, eu acho que é um apelo, assim, eu como venho do EEG, que a sociedade olhe mais para essa parte, principalmente de formação do EEG neonatal, né, que nós temos um grande vazio, assim, e é muito difícil para a gente fazer essa formação nos grandes centros, e que nós possamos ter mais aulas e que a sociedade se direcione um pouco mais. Eu gosto muito desse assunto, mas a gente tem uma experiência, assim, aqui no Rio, a gente tem a experiência com protocolo de hipotermia, com a UTI neonatal, mas a gente tem muita dificuldade ainda na questão dos laudos, quem faz EEG direciona muito para o laudo como se fosse de um adulto, né? Esquecendo um pouco do sono, e quem vem do sono acaba tendo essa dificuldade na parte mesmo do EEG. Então, que a gente pense mais nesse tópico realmente de formação. E eu queria agradecer pela aula. Eu que agradeço. Posso dar um palpite, Priscila? Andréia, tudo bem? Regina, primeiro, que delícia, que saudade que eu estou de você, que bom te ver falar. E eu te vi duas vezes. Bom falar com você também, bom te ver, seja pela fotinha. Muito bom, muito bom. Assim, eu vou só comentar sobre o comentário da Priscila, porque eu acho que não é uma coisa que a sociedade lembrar disso vai fazer diferença, Marrone, eu acho que esse não vai ser um problema para você resolver. Porque, não sei se a Regina vai concordar comigo, mas, assim, eu não acho que seja uma falta de estímulo ou de onde aprender, não. Eu acho que, simplesmente, o EEG neonatal, a poligrafia neonatal, são muito trabalhosos, extremamente, né, Regina? É muito mais trabalhoso do que o EEG, é muito mais trabalhoso do que a polissonografia. E de forma nenhuma é compensador, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista de tempo, é uma coisa que te toma muito tempo. Então, assim, eu tenho experiência aqui em BH de ter, primeiro que são poucos lugares onde a gente pode aprender realmente, mas, assim, os lugares existem, e aqui a gente já tentou treinar tantas vezes, tantas pessoas, e ninguém vai adiante, assim, todo mundo, na hora que percebe a dificuldade da coisa, desiste, porque tem outras coisas mais simples e mais economicamente compensadoras para fazer, eu acho, dentro da neurofisiologia. Então, eu acho que não é uma coisa, assim, uma coisa que está um pouco, na nossa realidade atual, está um pouco fadada a existir em pequena escala, aqui fora do ambiente universitário. Não sei, tenho essa impressão. Na verdade, assim, é um exame extremamente necessário, assim, como ferramenta armada, quase de beira do leito no berçário, né? Então, assim, às vezes até eu já fiquei pensando, assim, fantasiando, assim, se um dia eu me aposentar, já a pessoa falou, põe um serviço aqui numa UTI. O problema, e a gente teria gente aqui boa, que sabe, assim, aprendeu bem tudo.
O problema é que você tem que se dedicar muito. Primeira coisa, agora, um técnico bom que pega em mão, ele faz uma diferença e tem, né? Agora, que é mais trabalhoso, né? Tem dia que é duro. Eu vejo, pelo analisar, o quanto que o técnico sofreu, né? Mas é muito necessário. É duro tecnicamente para o técnico, mas é trabalhoso também para o neurofisiologista, né, Regina? Eu sei, eu concordo, assim, porque por muitos anos depois que eu cheguei eu fiquei... Eu prefiro analisar muito, eu acho mais fácil analisar um EG neonatal aí de 2 horas do que uma polissonografia. Cheio de apneia e movimento periódico. A gente gosta. Cheio de apneia e movimento periódico. Mas, assim, o que eu acho, uma coisa que é desafio mesmo, eu acho, assim, até dentro do que a Priscila falou, que você comentou, é o tempo para formação com segurança. Porque, por exemplo, nós temos o R4 aqui, né? O R4 passa 1 ano com a gente. Só que ele tem que aprender tudo, eletro de UTI, eletro de todas as idades, né? Eletro em trauma e enfermaria e tudo. Então, e ele aprende um pouco de sono também, não é o enfoque na medicina do sono, e faz ambulatório. Então, assim, o que acontece? Chega no fim do ano, muitos, assim, eu vejo que eles deram uma evoluída boa, mas eles estão com aquele medo de começar o serviço. Então, o ideal seria até ficar mais um tempo, ficar uns 2 anos, né? Então, quem vai fazer mestrado, por exemplo, então é tempo de formação, tempo de vivenciar alguém analisando para você as coisas e vendo, separar o joio do trigo dos artefatos. Geralmente é quem faz o mestrado, né, na área. Oi? Não é? Geralmente é quem faz o mestrado depois, com o neonatal, com o EG neonatal, que tem mais tempo. E a equipe aí desses nossos médicos que ficaram aí, que eles estão... A gente gosta muito de ver a concordância, por exemplo, assim, ver as cegas, eu acho que a idade é tal. Às vezes a gente chega, o nível de concordância, eu acho que é 33, 34,5, tá? Meio 33, 34, meio 35. E às vezes a criança tem 34 semanas e 3 dias. Então é emocionante você ver cabeça diferente, vendo muito parecido. Mas só que é muito tempo, são muitos anos que a gente está junto, né? Então, realmente, agora, eu acho que todo mundo que fizer, por exemplo, uma formação básica, mesmo assim, meio salpicada, porque aprendeu tudo em 1 ano, e tiver coragem de ir lá e montar o serviço, vai aprender. Só que, isso que você falou, André, é trabalhoso, tem que gostar muito para poder enfrentar o trabalho, né? Tem que gostar. Agora, é muito necessário, resolve muito, né? Posso, aqui é a Thaísa, vocês estão me ouvindo? Oi, Thaísa. Oi, eu só queria fazer um comentário rapidinho. Em primeiro lugar, muito obrigada, doutora Regina, por mais uma aula aí para a SBNC. Eu acho que isso que a Priscila falou é muito importante. Eu acho que a SBNC tem que estimular, sim, isso. E a gente está correndo atrás da doutora Regina, igual infernizando a vida dela, né? Correndo atrás dela o tempo inteiro, né, Raide, para ela aceitar nossas aulas, e ela vem ajudando aí sempre que a gente precisa. Mas essa questão, o Pedro escreveu uma coisa aqui que eu acho que é real. Eu acho que a questão, o exame é muito trabalhoso, mas eu não acho que é por isso que as pessoas acabam não se interessando ou não fazendo. Eu acho que precisa de muito tempo para aprender isso, né? Ele falou, precisaria de um R5 só para aprender poligrafia, só para aprender EG neonatal. Então, 1 ano você já aprende a base do EG, mas você precisa mais tempo para ter segurança. E precisa de mais 1 ano de poligrafia para você começar. E só com a prática vai ter a segurança para acertar, assim como a doutora Regina está falando, a idade de um paciente pelo eletro, né? Então, eu acho que é um pouco de tudo, né? Eu tenho muito interesse nessa área, assim como a Priscila. Estou esperando meus filhos crescer um pouco para fazer uma formação, ou eu vou mudar para fora do Brasil para algum lugar, ou eu vou lá para Ribeirão, atrás da doutora Regina, ver se ela me ensina direito esse negócio. Muito obrigada, viu, doutora Regina? Obrigada. Eu fico muito triste que as pessoas pedem, né? As pessoas pedem, falam, eu posso passar um tempo aí? Eu fico muito triste porque, assim, o tempo para ensinar é árduo, a gente fica cansado de ensinar, é o mais difícil, aí a André falou, é verdade, não é só laudar até é bom, ensinar, você fala muito, você mostra muito, então assim,
eu acho que assim, e a equipe para ensinar, né, então eu acho que tudo então por isso que a gente não abre um fellow, assim, porque para eu abrir eu tenho que me responsabilizar, né, e tem muita gente, né, doutora Regina, que quer passar uma semana, 10 dias para aprender EG neonatal, não é? E acho que elas não entendem quando a senhora diz não, que não é porque a senhora não quer ensinar, é porque você não aprende nada em 10 dias. Não aprende, né? nada. Porque os casos vão salpicando o ano inteiro, né? Pois é. Mas, mais uma vez, obrigada pela aula, foi excelente, como sempre, viu? Vendo vocês falando aí, realmente, o que eu penso é o seguinte, né, da SBNC, e obviamente nós somos a SBNC, né, o que eu acho que praticamente a SBNC poderia fazer, e é isso que a gente quer fazer com esse projeto piloto, né, é tentar usar informações mais gerais, mas nós podemos sim fazer cursos informativos, isso eu bato na tecla, informativos dentro da SBNC. Então, vai lá um curso lá de algum dia, 2 dias, para qualquer das nossas áreas, inclusive as que estão falando. Eu só assim não consigo como teve no fazer... capítulo, teve um capítulo do Rio, que a Priscila, inclusive, Isso fez um de EG neonatal agora, né? Agora então, faz eu acho isso que mesmo. devagarzinho tem sido feito, a SBNC tem corrido atrás disso de alguma forma. Só como eu sempre insisto, e a Priscila falou, etc., né, em relação a, agora, neste mês, o capítulo RJ, né, que foi me pareceu bastante interessante. O que a gente pode fazer é realmente dar cursos ou montar cursos eventuais ou não, dependendo, isso depende da gente, né, da massa crítica, mas, de novo, eu insisto, informativos. Por quê? Porque daqui a pouco alguém vai querer dizer que, não, eu assisti o curso de 10 aulas, assisti lá 3, 4 aulas, ou quando tu falasse aí, Regina, vai lá e fica uma semana e já diz que sabe fazer EG ou etc. Não, né? Isso não funciona. Informativo, sim, por que não? A outra coisa e isso está vindo à tona novamente em relação à nossa matriz de competência. Eu mandei alguns e-mails que eu recebi para a diretoria executiva e depois a gente manda mais adiante, para ver, por exemplo, na neurofisiologia nós fizemos matriz de competência para 1 ano, sabendo que isso é muito pouco, neurofisiologia é mundo, talvez passar para 2 anos, mas mesmo assim a gente sabe que não vai funcionar, né? Para que a pessoa seja um especialista em todas as áreas. Não é assim. Claro que o cara vai ter que ficar se reespecializando em várias coisas. Mas a gente pode revisar sim, e Priscila, os outros colegas, mandem sugestões, mandem ideias, porque a gente vai tentar fazer, com certeza. De novo, a SBNC é nossa, a gente tem que fazer, né? Se vocês vão esperar por mim fazer alguma coisa de eletroencéfalo ou de polissono, só lamento, não vai sair, não tenho a mínima ideia do que seja isso. Agora, vocês mandando, a gente vai atrás. Assim como, deixa bem claro, né? Todo mundo aqui da diretoria executiva, mas todo mundo no geral, quer que as coisas andem. Informativo, ou tentar cursos informativos, aulas assim, ou tentar fazer alguma coisa a mais, com certeza a gente, mandando ideias, a gente vai tentar ir atrás, certo? Isso é uma coisa normal de todo mundo, né, Thaís? Sim, concordo totalmente, Marrone, vamos fazer isso sim. Muito bem, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Elogiar a Regina já não tem graça, né? Elogiar a Regina já não tem graça. Mas ela merece. Eu agradeço. Com certeza. Juliana, alguma coisa, querida? Elogio sempre bem-vindo, né, pela aula maravilhosa, doutora Regina, muito obrigada por ter aceitado o convite. Não, como sempre, super didática, muito carismática. Eu sou fã número 1, né? Eu sou suspeita. Então, agradeço demais o convite, a moderação da Raide, tá? E eu acho que essa ideia do Pedro aí, viu, do R5 em neonatal, ia ser muito bem-vinda. Quem sabe, né? A gente não faz um projeto aí para isso, né, acontecer. Né? Acho que a falta de material
técnico também humano é muito grande, né? Até por não ter curso de formação assim também sistematizado. E eu acho que ajudaria muito, né? Essa melhoria aí dos AGs neonatais e essa interface aí com sono, com a neurofisiologia, né? Não, com certeza. Técnico seria excelente, né? Faz toda a diferença, né? Da qualidade totalmente, do exame, do traçado, então seria muito Nos bom. últimos anos, nós temos um técnico aqui que a gente quer botar ele no céu. Eu acho que o comentário... Ele é muito bom, gente. Ele é bom para tudo, ele é uma pessoa fora do comum, né? Mas é uma benção que veio que a gente nunca esperava. Ai, que bom. Vamos replicar mais técnicos bons aí pelo Brasil, né? Mas muito obrigada, viu, doutora Regina? Eu gostei da Gorete, né? Tu tem toda a razão. Marrone elogio é que nem flor, nunca é demais. Beijo, Regina. Tem toda a razão. Gente, eu estou vendo as palavras tão amorosas aqui, eu quero agradecer, porque não dá para escrever tudo, tá todo mundo. Estou computando aqui tudo. Obrigada, viu? Muito obrigada. Alguém mais gostaria de comentar? Raide? Rádio para... voltou. Não, só para, acho que, encerrar e agradecer, né, a oportunidade da SBNC em promover essas aulas e agradecer principalmente a doutora Regina por mais essa aí. Eu que agradeço, tá? Muito bem, prazer, pessoal. Então, semana... Aí, então. Perdão, Regina, desculpa. Não. Só falei, eu agradeço, a gente vai se vendo por aqui. Então, semana que vem nós vamos falar de outro tema, que é de monitorização neurofisiológica intraoperatória em aneurisma, certo? E a gente conversa mais um pouquinho. Muito obrigado a todos. E essas ideias, Pedro, pessoal, por favor, mandem. A gente vai tentar, obviamente, organizar e ir adiante o que for possível, certo? Só que realmente a gente precisa das pessoas que entendam isso, que entendam sobre o assunto, entendam as facilidades, as dificuldades, a gente tentar ir adiante. Certo? Um abraço a todos, beijão no coração. Até boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.